Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com o nosso Papo Desinformante, aquela conversa semanal sobre desinformação. O que leva as pessoas a acreditarem em fake news? E mais que isso, o que leva as pessoas a compartilharem, a repassarem as fake news? Nós publicamos aqui no canal do YouTube um vídeo do pesquisador e professor Ricardo Horta, que mapeia vários estudos tentando desvendar esse mistério. Liz, conta um pouco mais para gente. Oi, Ana. Então, realmente, essa é a pergunta do milhão, né? Todo mundo quer saber por que as pessoas acreditam e compartilham as fake news. Nessa semana, a gente se debruçou sobre isso no Desinformante e publicamos uma matéria falando sobre um estudo que apontou fatores que levam as pessoas a acreditarem mais nas fake news. Essa pesquisa foi realizada pelos autores, né, da Universidade de Regina e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e eles buscaram sintetizar a literatura acadêmica que já existe sobre desinformação para investigar as razões que levam as pessoas a acreditarem e compartilharem informações falsas. E nessa pesquisa, eles chegaram a 3 fatores comuns. O primeiro deles é a repetição, ou seja, uma afirmação que é repetida muitas vezes, né, pode se tornar uma verdade para um indivíduo que começa a acreditar naquilo. O segundo fator diz respeito às crenças, né? Existe uma maior crença nas fake news quando essas informações elas vão se alinhar ao interesse político que o indivíduo já tem. Então, ele fica mais suscetível a acreditar naquilo. E o último fator é relacionado à fonte da informação, né, que falou aquela afirmação, e a sua confiabilidade. Os indivíduos eles tendem a acreditar mais na informação de fontes que eles consideram confiáveis. Então, nesse ponto, os pesquisadores até levantam a ideia de que os líderes políticos eles vão ter um papel fundamental na crença dos seus seguidores, né, nas plataformas digitais, e isso, inclusive, a gente também já falou aqui no Desinformante, no cenário da desinformação que a gente montou. E essa pesquisa também mostrou 2 pontos importantes, né, que são responsáveis por aumentar de forma seletiva a crença em desinformação. O primeiro deles é a falta de raciocínio ou pensamento crítico, e o segundo é a falta de alfabetização digital e alfabetização midiática, que é uma das saídas possíveis para a desinformação. E além dessa pesquisa que a gente já publicou no site do Desinformante, a gente também colocou um vídeo aqui no YouTube, né? Como você já disse, Ana, Ricardo Horta ele faz um levantamento de pesquisas publicadas nos últimos 5 anos sobre a psicologia das fake news. E ele traz alguns achados interessantes nesse vídeo, né? Como a existe uma polarização afetiva e informativa, né? Que é inflamada pelas redes sociais e por dispositivos móveis. E ele também traz outros pontos importantes, como a velocidade da informação, a familiaridade, né, que é essa confiabilidade das fontes, uma carga emocional que as notícias falsas trazem, e também um efeito psicológico chamado Dunning-Kruger. É um conteúdo super interessante para a gente tentar entender, né, a motivação psicológica de se compartilhar fake news. E aí, quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, que é super interessante, entra lá no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Perfeito, Liz, muito bom. Bom, um tema que vem dominando aí o noticiário e os grupos de WhatsApp, principalmente aqueles grupos de escola, de pais e mães, é a vacinação infantil contra a Covid-19, né, que começou no último dia 17 de janeiro. Depois de uma verdadeira campanha oficial contra a vacinação infantil, né, para a Covid-19, as dúvidas e os medos dos pais com certeza cresceram e deve afetar aí o índice de vacinação no Brasil, que sempre foi um dos bons índices do mundo, né? Uma pesquisa do Radar aos Fatos mostrou que publicações com alegações enganosas sobre a vacinação infantil contra a Covid alcançaram 618 mil interações no Facebook. As 100 postagens com mais engajamento somavam 1,4 milhão de interações. Nina, que fatores propiciam esse cenário da desinformação num assunto tão fundamental, tão importante quanto a vacinação infantil? Pois é, Ana, é quase inacreditável, né, que depois de 2 anos de pandemia a gente ainda continue lidando com desinformação relacionada à vacina e agora relacionada à vacinação infantil, né? Por mais que assim as notícias falsas tenham mudado um pouco ao longo do tempo, né, desses 2 anos de pandemia,
o grosso dos argumentos de que as vacinas e os remédios não foram suficientemente testados, de que haveria uma conspiração internacional das farmacêuticas para que as pessoas tivessem que se vacinar, já são argumentos conhecidos, mas a gente vê que ainda tem uma dificuldade muito grande de lidar com a circulação desses conteúdos nas mídias sociais. Então, é algo muito grave, né? A gente vê que os efeitos disso são efeitos concretos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas o que acontece nas redes sociais não é verdade, tem muito robô. É verdade, tem muito robô mesmo, tem contas automatizadas, mas os efeitos disso são concretos, né? As pessoas veem que aquele tema está circulando muito, as pessoas veem uma notícia e acabam pautando a sua decisão de se vacinar ou não, ou vacinar o seu filho, o seu neto ou não, e com base naquilo que ela está vendo, que chegou até ela. Então, esses efeitos eles são muito nocivos. E a gente vê mais uma vez que os atores que estão capitaneando essa desinformação são quem? Os líderes políticos. Acho que esse é um dos elementos mais tristes, né, da realidade brasileira, não só da realidade brasileira, também em outros países, mas aqui isso é muito forte. A pesquisa do Aos Fatos mostra isso, que entre os principais atores da desinformação estão políticos. Entre os 10 atores que mais circularam desinformação sobre a vacinação infantil, 6 são políticos aliados ao presidente Jair Bolsonaro. Então, isso é algo muito negativo, porque você tem aí uma aliança, tanto da estrutura das mídias sociais, que às vezes acabam favorecendo a circulação desse tipo de conteúdo ou não coibindo a circulação desse tipo de conteúdo, e, por outro lado, a ação de líderes políticos, que, afinal, são formadores de opinião, são pessoas em quem o público deveria poder confiar, né? E um outro dado relevante que essa pesquisa do Aos Fatos traz é reforçar que, mais uma vez, a gente consegue ver que as matérias que têm, né, as postagens que têm conteúdo desinformativo, conteúdos falsos, tendem a ter mais engajamento do que as matérias que não têm conteúdo falso. Então, isso é muito preocupante, né? Apesar de elas não representarem tanto do total que eles pegaram, né? Eles pegaram as 100 matérias com mais interação, 22 têm conteúdo falso, segundo a apuração que eles fizeram, mas elas respondem por quase 50% das interações, 42% das interações. Então, a gente vê que essa dinâmica das redes sociais acaba também incentivando, né, o espalhamento desse tipo de conteúdo. Então, a gente precisa continuar atento, né, à circulação desse tipo de conteúdo e, sobretudo, fazer pressão para que medidas sejam tomadas em relação a esse tipo de conteúdo desinformativo que tem um efeito muito nocivo, não só sobre a saúde das pessoas, mas também sobre a saúde da nossa democracia. Muito bom, Lina. Obrigada. Por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre o Telegram, né? Aquela plataforma que está na mira do judiciário brasileiro por não ter representação legal no país e não responder aí às tentativas de diálogo das autoridades brasileiras. João, quais os desdobramentos desse caso, as alternativas e a expectativa aí de punição dessa plataforma? Olha só, Ana, essa história do Telegram começou o ano bem quente. A gente viu manifestações do TSE, do ministro Barroso, bastante enfáticas em relação à plataforma, mas essa história tem muitos buracos e eu acho que a gente precisa olhar para eles e tentar entendê-los. Acho que vale dizer, de partida, que sim, há legitimidade na preocupação do ministro Barroso e a legitimidade de pensar num país soberano que um meio de comunicação que cumpre um enorme papel na organização da esfera pública, no ambiente informacional, precisa sim prestar contas às autoridades brasileiras. Acho que isso é ponto de partida. A questão é a gente entender duas coisas. Primeiro, quais são esses dados que o Telegram não está cedendo? Não há um questionamento de que ele não ceda. De fato, a gente sabe que os dados, por exemplo, de mensagens ilícitas de vários tipos não são cedidas, mas isso não é um problema só do Telegram. Nós temos outros operadores que também não cedem dados em várias situações, portanto, nós precisamos entender a diferença de uma coisa e de outra. Nós temos um problema muito sério nessa discussão dos dados dos aplicativos de mensagem, da possibilidade de responsabilização civil ou penal no caso de ilícitos, mas isso não se restringe ao Telegram. A segunda questão é entender qual o caminho, qual a justificativa e o caminho jurídico para que isso possa acontecer. Há alguns caminhos possíveis, há inclusive um projeto de lei no Congresso que define com mais clareza essa obrigação de representação legal a partir de um certo número de usuários no Brasil e traz uma série de preocupações, mas
é estranho que o ministro Barroso, no fundo, coloque a questão antes e depois vai entender por onde que ela pode ser resolvida. Quer dizer, é preciso que isso tenha sustentação legal, que isso seja feito a partir de um devido processo e com todos os cuidados, porque não só nós estamos afetando o direito das pessoas se comunicarem pelo Telegram, como nós temos uma questão de precedentes muito delicada e muito grave. Então, se é verdade que tem legitimidade a preocupação do ministro Barroso, nós precisamos, por outro lado, garantir que a motivação e a justificativa de uma ação forte como essa esteja bem clara e que o caminho jurídico em que isso venha a acontecer não abra precedentes delicados para a democracia brasileira. Afinal, nós estamos falando de interferir no funcionamento de um aplicativo por onde metade das pessoas conectadas no Brasil tem instalados, na verdade, no seu celular e por onde elas se falam e trocam informações. Então, acho que para a gente tomar uma atitude com este peso, ela precisa estar muito bem fundamentada e precisa ser bem construída. Agora, vale dizer também que não significa que, se isso vier a acontecer, se o Telegram vier a ser suspenso na oferta do aplicativo, etc., esse problema vai se resolver. Uma das questões é, tecnicamente, você talvez tenha pessoas usando o aplicativo da mesma forma, você pode ter o uso de outros aplicativos, você tem uma série de outros caminhos para onde esse problema transborda. Então, nós precisamos também enfrentar o problema na sua origem a partir de um olhar mais complexo e mais denso do que simplesmente um enfrentamento a uma das plataformas que não colabora com a justiça brasileira. Boa, João. É isso aí, a gente acompanha esse assunto e todos mais, né, relacionados à desinformação lá no nosso site desinformante.com.br. Não deixe de nos seguir também nas redes, nós somos Desinformante BR no Instagram e no Twitter. Assine aqui o canal do YouTube. Até a próxima, tchau!